De fato, a nossa política externa hoje é claudicante, nós estamos sofrendo essa fase e, de certa maneira, o início do governo Lula, ele restabeleceu um sonho de um grupo, que é um grupo que ainda está eixado lá no século passado, são aqueles líderes históricos do PT que realmente gostariam de implementar um último mandato, ou talvez a última fase de Lula, restabelecendo até um protagonismo do Foro de São Paulo, etc. O problema foi que Donald Trump foi reeleito. Em um ano, a política externa do governo Trump conseguiu embaralhar muito dos sonhos que tinham esse grupo. Veja bem, o próprio BRICS, como nós falamos na semana passada, ele hoje já se encontra muito erodido naquelas ideias que tinha esse grupo de conseguir instrumentalizar o BRICS como uma força geopolítica para se antepor. E eles têm uma visão anti-americana, ainda aquela visão ainda da Guerra Fria, e muitos deles são marxistas históricos. Só que o que aconteceu? Em um ano de governo Trump, ele redesenhou, inclusive, as relações internacionais na parte econômica. E a própria guerra da Ucrânia fez com que a Rússia ficasse muito desgastada e a Síria, que era a sua única base naval fora ali do Mar Negro, ou seja, era uma base naval que podia projetar poder para fora da base territorial da Rússia, essa base foi praticamente neutralizada, Bashar al-Assad foi retirado para a Rússia e a Rússia ficou com a guerra na Ucrânia e sem capacidade de projetar poder no Oriente Médio. O que mudou também em relação à China? A China, que talvez fosse aquela esperança, logo após o ataque que aprisionou o Maduro, uma musiquinha ficou nas redes sociais, né? Onde está Cuba? Onde está a China? Onde estão os comunistas, né? Los comunistas, ¿dónde están? Essa música, ela na verdade, claro, é um xiste, é uma provocação, mas ela traz uma verdade muito importante, que isso está ecoando nos ouvidos de Lula, de Celso Amorim, de Franklin Martins, do comandante Daniel, José Dirceu e tantos outros. Porque ¿dónde estão os comunistas? Quando os Estados Unidos empregam a expressão econômica e a expressão militar, a expressão política simultaneamente, como aconteceu na Venezuela. Não ajudaram. E agora, com o Irã, acontece a mesma coisa. Veja que Celso Amorim, quando ele diz que a situação pode piorar e vai piorar, ele está se referindo, lógico, à capacidade do Irã bélica, que está sendo neutralizada agora e, em desespero, o Irã sai atacando todos aqueles países sunitas que têm bases militares americanas. Só que a gente não pode esquecer que o início desse conflito, que tem apenas 3 dias, no início desse conflito, todas as bases americanas nos países do Golfo, ou seja, nós estamos falando ali das bases no Kuwait, no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, todas essas bases, elas foram colocadas com defesas porque os países não autorizaram, inclusive a Arábia Saudita também, não autorizou a utilização dessas bases para os ataques, para a ofensiva. Como dizer o seguinte, essa é uma história entre os Estados Unidos e Israel e o Irã, e nós ficaremos neutros. Só que isso não durou nem 24 horas, porque o Irã, quando vai fazer a sua resposta, em vez de atacar as bases americanas e Israel, atacou instalações civis em todos esses países. Então nós temos uma situação agora de uma aliança que está sendo formada de Israel com os países sunitas, mais os Estados Unidos, contra o Irã. Por quê? Porque o Irã é a grande força desestabilizadora de toda a região. E onde entra a China nessa história? A China começou a perceber que parte do seu petróleo que importava da Venezuela já estava sub júdice. E agora toma a segunda paulada. Por quê? O Irã, praticamente 90% da produção de petróleo do Irã era vendido para a China. E era vendido para a China por quê? Porque a China tinha capacidade de honrar essa negociação, furando o bloqueio das sanções dos Estados Unidos, e a transação era feita em moeda chinesa. Então, o Irã conseguiu sobreviver durante bastante tempo
com a ajuda da China e até com a ajuda da Rússia também. Mas o problema é que quando o presidente Trump ele coloca sanções em quem está comprando petróleo russo e agora fecha a torneira da Venezuela e fecha a torneira do Irã, a China não tem interesse de manter esse conflito, essa guerra, até porque a China não compra só petróleo do Irã, ela compra petróleo também dos outros países do Golfo. Então significa que, fechado o estreito, que hoje é o estreito mais importante, que realmente é o local ali que precisa estar, de certa maneira, liberado, porque se houver um estrangulamento ali, toda a produção de petróleo não sai daquela região, e a China é muito dependente disso. Por isso que a China, mesmo que tenha uma certa capacidade militar, e não tem capacidade de projetar essa expressão militar para a região, mas ela tem interesse de que essa situação se acalme o mais rápido possível. Quando o Celso Amorim diz que vai piorar, se ele está se referindo à questão dos países sunitas, eles estão se defendendo muito bem. Eu estava vendo a quantidade de ataques que foram feitos aos Emirados Árabes e foram pouquíssimos mísseis de cruzeiro nenhum caiu, mísseis balísticos alguns, foram centenas lançados, 500 e pouco drones e muito pouco atingiu os Emirados Árabes. A Arábia Saudita, já há algum tempo, eles foram espertos, eles fizeram polidutos para o Mar Vermelho, saindo ali da necessidade de passar no Estreito de Hormuz. Então você veja que todo mundo ali hoje já sabe que durante uma semana haverá essa questão do petróleo, mas nenhum país sobrevive sem essa fonte de recursos. Dos principais países, seja a China, os países europeus, a todos interessa que esse conflito não se prolongue durante muito tempo. Então, talvez, eu não sei falar o farsi, mas essa versão que aconteceu em Cuba, na Venezuela, ¿dónde está Cuba? ¿Dónde está a Rússia? ¿Dónde está a China? Los comunistas, ¿dónde estão? Talvez haja uma versão em farsi nesse momento sendo cantada, porque onde está a Rússia? Onde está a China? Onde estão os comunistas? Talvez eles pensem, onde está o Brasil? E Celso Amorim sabe que hoje a comunidade internacional sabe que o Brasil fez opções geopolíticas muito controvertidas. Quando recebeu aqueles 2 navios de guerra iranianos, tomou uma posição muito, muito complexa. Quando se coloca contra o Hamas, ou digo, contra Israel no combate ao Hamas, e até chega ao ponto de acusar Israel de genocídio, quando Lula diz, de certa maneira, está dizendo que a iniciativa dos Estados Unidos de pacificação do Hamas, ali naquela região de reconstrução de um novo Board of the Peace, ou seja, um novo Conselho da Paz, e o Brasil se nega a participar, ele está se colocando do lado do Irã, do lado da Rússia, do lado da China, que são exatamente aqueles países que agora estão em defensiva. Talvez o Celso Amorim entenda que isso vai reverberar na América Latina, nós sabemos que isso já está acontecendo e o Brasil vai ficando cada vez mais isolado, Paulo.